Olá, senhores, tudo bem? Professora Eliana Faustino, mais uma vez aí para nossa aula de filosofia, né? Estamos falando aí sobre a construção do Estado moderno ao liberalismo. Falamos um pouquinho sobre os contextos, né, históricos que estavam relacionados aí a idade, ao início da Idade Moderna, tá certo? E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre esse ícone que vai ser aí o Nicolau Maquiavel, né? Quem não já ouviu falar, fulano é muito maquiavélico. Esse termo maquiavélico, ele vem aí justamente desse camarada, tá certo? O Nicolau aí, Maquiavel. Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos, né? Então ele tinha frases aí muito precisas em relação, tá certo, ao que era necessário. O que era necessário nem sempre era aquilo que as pessoas acreditavam, mas sim o que era conveniente a fazer, tá certo? Vamos mergulhar um pouquinho aí na vida e obra do Nicolau Maquiavel, tá certo? Ele vai ser extremamente importante enquanto historiador, diplomata, filósofo, tá certo? Ele vai possuir aí um cargo político, tá certo? Ele vai ser político e ele vai surgir numa época que justamente está, né, aflorando aí o Renascimento. O Renascimento que vem aí se contrapor a toda aquela pressão causada pela Igreja Católica, né? Porque vejam, a gente já está aqui no século XV, 1469, né? 1469 vai marcar aí a data de nascimento, né, de Nicolau Maquiavel, tá certo? E vai mostrar justamente o século XV, que vai mostrar o declínio aí da Igreja Católica, o declínio da Idade Média, né, o surgimento de uma nova era, de um novo pensamento, tá certo? Então ele surge num pensamento aí muito voltado para a política, principalmente, tá certo? Ele vai contribuir muito para a política e a política republicana, beleza? Ele vai nascer aí na cidade italiana de Florença, tá certo? Em 1469 e vai morrer aí em 1527. Ele vai ter uma trajetória assim muito humilde, né? Ele vai ser filho aí de pessoas pobres, tá certo? Porém, desde cedo vai se destacar bastante por se interessar aos estudos, beleza? Aos 7 anos começa aí a aprender o latim, né? Que era a língua oficial da época dos países católicos, tá certo? Muito em função ainda do Império Romano. Logo depois passa a estudar ábaco e outras línguas gregas, né? Então ele acaba se tornando realmente um homem diferenciado, um homem muito inteligente, tá certo? Aos 29 anos de idade vai ingressar na vida política, que é onde vai se destacar bastante, tá? Exercendo aí cargos públicos como de secretário de segurança e chancelaria da República de Florença. A Itália naquela época ela era muito repartida, muito dividida e assim, as pessoas que estavam no comando, no governo da Itália buscavam sua unificação, tá certo? Com o Nicolau não foi diferente, né? Enquanto chanceler, ele buscava essa unificação da Itália. Porém, com a restauração aí da família Médici, né? Vejam só, vamos entender. A Itália, ela era uma monarquia, aí ela passa a ser república, tá certo? Quando ela passa a ser república, o Nicolau Maquiavel, ele acaba aí se tornando, né, secretário de segurança, beleza? Ou seja, ocupar um cargo muito importante. Mas aí com a restauração da monarquia Médici ao poder, Nicolau Maquiavel, ele acaba aí sendo afastado da vida pública, tá certo? Ele acaba sendo acusado aí, né, ele acaba sendo aí acusado de traição e uma série de coisas, então ele acaba sendo expulso,
de lá, tá certo? Ele acaba aí sendo torturado, ele acaba sendo aí assim, como ele era acusado de traição política, né? Então ele é torturado, ele é preso, ele é posto para fora da cidade de Florença, tá certo? Mas aí quando a época da República volta, ele acaba aí também retornando, tá? Em um dado momento, beleza? Nessa época passou a dedicar o seu tempo aí para a construção do conhecimento e produção de suas obras. Então, tipo, quando ele é afastado, quando ele é preso, tá certo? Ele é afastado, ele começa a ser financiado, tá? Por um camarada aí de alta classe e tal, muito influente, do qual agora não me recordo o nome especificamente, tá certo? Esse cara começa a financiar ele e ele começa a produzir textos, ele começa a produzir pensamentos, teorias, tá? E é nesse momento que ele produz uma obra que vai torná-lo aí lembrado até os dias de hoje, que vai ser o Príncipe de Nicolau Maquiavel, tá certo? Ele vai ser acusado, né, de se opor ao regime, e por essa razão ele vai ser preso, torturado e, né, enfim. E em seguida ele vai escrever as suas obras, tá certo? Que vai consagrar, beleza? Que o vai consagrar. Maquiavel, ele vai morrer em 1527, tá certo? Aos 58 anos, veja que ele acaba até que morrendo, até bem jovem, né? Maquiavel vai se tornar famoso por defender uma visão um pouco cruel, que o governante, se necessário, deveria ser cruel e fraudulento, tá certo? Para obter e manter o poder. Seus critérios os denunciam como um homem que foi desprovido de moralidade, cara. Porém, seus admiradores afirmam que ele foi um dos únicos realistas que verdadeiramente entendia o mundo político e que teve aí a coragem de descrevê-lo como ele realmente é, né? Ou seja, assim, na sua forma mais brutal, né? Na verdade, ele disse o que acontecia, só que foi falado. E isso acabou tornando aí um impacto muito grande para quem lia suas obras, né? Em todo caso, séculos após terem sido aí publicados, os trabalhos de Maquiavel continuam sendo lidos e analisados por estudantes de filosofia, história, amantes da política, enfim, porque ele vai ser aí um cara que vai escrever verdades sobre as políticas. Isso não quer dizer que elas deveriam ser postas em prática, tá certo? Desde as primeiras críticas aí feitas postumamente, né, por um cardeal inglês, as opiniões muitas vezes contraditórias acumularam-se, de forma que o adjetivo maquiavélico, criado a partir do seu nome, significa esperteza, astúcia, aleivosia, maldade, beleza? Então, sempre que a gente quer chamar alguém que é maléfico ou que sei lá, praticou uma maldade e tal, a gente diz que ele é maquiavélico. Então, o seu nome acabou se tornando sinônimo de maldade, digamos assim, de uma forma bem popular, tá certo? Pronto, olha aqui o camarada que acabou aí financiando a produção do livro Príncipe, né? Maquiavel, amigo íntimo aí de Cesare Borgia, que lhe ofereceu um modelo ideal na figura e na conduta para a composição aí do seu livro, O Príncipe, que vai ser lido até os dias de hoje, tá certo? Escrito entre 1513 e 1516, veja que o livro, O Príncipe, ele dura aí 3 anos para ser produzido, tá certo? A obra-prima de malícia, né, para modelar a arte de governar pela força, pela intimidação e pela astúcia, beleza? Para Maquiavel, os fins, eles justificam os meios, beleza? Hoje nós sabemos que isso não é bem uma regra, né? Mas ele diz que para governar, né, para impor o poder e para se manter nele, os fins sim justificam os meios. Agora isso nos serve de reflexão. Será que de fato os fins eles justificam os meios?
Bom, é uma frase de Maquiavel que foi escrita aí em 1513 a 1516, né? Vejam que a gente tem 500 anos de diferença, né? Um pouquinho mais de 500 anos aí de diferença. E até hoje, algumas pessoas praticam o que lhe foi falado há 500 anos atrás. Que os fins justificam os meios. Será que é isso? Será que de fato a nossa política ela não pode ser um pouco mais autônoma? Ela não pode ser um pouco mais transparente? Ela não pode agir com um pouco mais de humanidade? Bom, enfim, isso fica para a reflexão dos senhores, tá certo? Cheiro para vocês. Próxima aula tem mais sobre a construção do Estado moderno e dessa vez aí falando um pouquinho sobre especificamente a obra O Príncipe, beleza? Cheiro para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Bye, bye!